Você já se sentiu pequeno, inferior, que não é bom o suficiente para fazer algo, que onde você está, o lugar que você está aí por pura sorte, ou até mesmo que você pode ser uma fraude? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Bom, já vem um tempo que eu venho pensando em criar esse canal, fazer vídeos que possam ajudar vocês de alguma forma. Por exemplo, eu morava na Irlanda desde julho desse ano. Cheguei lá na Irlanda, era julho de 2017, através de um intercâmbio. Eu acabei aprendendo inglês em 6 meses, eu fui para a Itália, em 8 meses consegui reconhecer minha cidadania italiana. Eu retornei para a Irlanda, consegui trabalho na área, consegui transferir minha faculdade de engenharia mecânica de Itajaí para Limerick, que é na Irlanda, e consegui também de quebra uma bolsa 100% integral. E mesmo depois de todos esses fatos, até mesmo para chegar na Irlanda já foi um planejamento e trabalho muito duro para conseguir o intercâmbio na Irlanda. Eu achava que não tinha essa autoridade para vir aqui fazer vídeo e mostrar para vocês como eu consegui, sei lá, aprender inglês em 6 meses, como eu vim fazer intercâmbio sozinho. Acabei fechando com uma empresa de intercâmbio, mas auxílio quase zero, então quase que foi sozinho, na intenção de mostrar toda a minha experiência, por mais pouca que ela fosse, mostrando tudo aquilo que eu passei e como eu fiz, pudesse pelo menos ajudar uma pessoa. Eu sempre achava que não era bom o suficiente, e eu sempre ia criando desculpas, né, me comparando com outras pessoas, e focando muito nos meus pontos fracos, e às vezes, quando eu não tinha mais ponto fraco, eu falava, porque eu não tenho uma câmera, porque eu não tenho um microfone X, porque eu não tenho o computador que edita, porque eu não tenho o microfone Y, então eu sempre buscava desculpas, e eu acabei criando essa ilusão de inferioridade na minha cabeça, né, que não importasse as conquistas, o que eu fizesse, eu ainda não me sentia bom o suficiente, e devido a isso, ao invés de comemorar essas pequenas conquistas, eu acabava com pensamentos do tipo, foi sorte, eu não sou bom o suficiente, será que, sei lá, alguém vai descobrir e vai me expor, pô, é uma fraude, eu não devia estar aqui. E isso me fazia trabalhar muito mais, estudar muito mais, me planejar muito mais, só pelo simples fato de que as minhas fraquezas e defeitos fossem, sei lá, expostos pelo mundo através desses vídeos que eu queria postar no YouTube, como se alguém realmente estivesse se importando com isso. Em detrimento a isso, eu acabava me comparando pelas mídias sociais, né, com outras pessoas que eu acabei seguindo para me inspirar. Eu acabava me comparando a elas, como se a régua delas fosse igual à minha régua. Eu acabava me igualando a pessoas que tinham anos e anos de experiência, e isso me fazia me sentir mais inferior ainda. E muitas vezes isso acabava gerando em mim uma procrastinação aguda. Eu nem sei se esse termo é correto. Devido a esse tipo de comparação, eu acabava procrastinando muito mais. Porque eu pensava assim, pô, pra que eu vou fazer se eu nunca vou ser bom o suficiente? Eu acabei pesquisando na internet, achei alguns assuntos similares. Foi quando eu me deparei com o tema a síndrome do impostor. E esse tema, que na verdade é o fenômeno do impostor, ele foi descoberto ou cunhado em 1978 por duas psicólogas, Pauline Rose Clance e Suzanne Innes. Apesar de esse fenômeno ser muito conhecido como síndrome do impostor, as psicólogas nunca falaram síndrome do impostor, porque a síndrome geralmente é ligada a uma doença, e elas sempre chamaram de fenômeno do impostor, pois essa poderia ser uma experiência que muitos passaram, ou que muitos poderiam vir passar como um mecanismo psicológico de defesa. Por isso, nesse vídeo nós vamos descartar a palavra síndrome e deixar aqui só a palavra fenômeno, ou qualquer outra palavra, caso você prefira. E antes de eu te falar como que eu lidei, ou melhor, como eu tô lidando com isso, porque isso pode vir a acontecer, pode parar, pode voltar, eu vou te explicar como é que esse fenômeno funciona. O fenômeno do impostor caracteriza-se pela crença do indivíduo de que todo o sucesso por ele alcançado está relacionado a fatores como sorte, enganação, charme ou pelo acaso e não pelo merecimento, esforço, talento ou competência. As pessoas afetadas pelo fenômeno do impostor constantemente comparam seu desempenho com o de outras pessoas, enfatizando suas deficiências e ressaltando as potencialidades de outrem, além de viverem com constante medo de serem descobertas como fraudes. Foi assim que a Clancy e a Ames definiram esse fenômeno. E após ler bastante, ver alguns vídeos, eu percebi que esse sentimento de incompetência intelectual e a falta de internalizar e perceber os meus próprios feitos e sucessos alcançados, ou seja, sucesso para mim é a capacidade de realizar algo que eu me dispus a fazê-lo. E esse sentimento me fazia acreditar que eu estava até possivelmente enganando outras pessoas. E esse sentimento me fazia me sentir culpado, uma culpa não positiva, negativa, por aquilo que eu já tinha alcançado ou conquistado na minha vida. E acabava gerando em mim esse medo do fracasso e de que os outros poderiam descobrir, sei lá, que eu não era tão bom assim, ou que eu não era tão competente assim. E esse sentimento, eu percebi que às vezes ia e vinha na minha cabeça, foi quando lendo um pouco mais sobre o assunto, eu percebi que na verdade esse fenômeno
do impostor, ele tem um ciclo que é composto por alguns hábitos, ou melhor, algumas características. Então, como eu mencionei, a síndrome do impostor, ela tem algumas características. E uma dessas características, eu já mencionei aqui, é a procrastinação. Ao passar do tempo, eu percebi que a procrastinação que eu vinha fazendo, ou seja, ia retardando o que eu tinha que fazer, o que eu já tinha me predisposto a fazer. E às vezes em relação ao canal, eu nem fazia. Ou seja, eu fazia o script, mas quando chegava na hora de gravação, ou às vezes até mesmo na hora da edição, eu já nem fazia. Eu acabei percebendo que isso, na verdade, eu só estava retardando ou evitando ao máximo qualquer tipo de avaliação ou crítica que essa minha exposição poderia trazer a mim. E fazendo isso, retardando isso ao máximo para resolver nos 45 segundos tempo, é o que nos leva a segunda característica, é exatamente ao medo da exposição. Ou seja, toda essa minha procrastinação, que muitas vezes eu até tentava entender, mas por que eu tô procrastinando? E às vezes eu vinha até mesmo do subconsciente, que eu ia fazendo coisas no modo automático, para simplesmente não vir aqui gravar um vídeo, era exatamente isso, o medo da minha exposição. E esse medo da exposição, que poderia me levar a uma crítica, uma avaliação, me faziam criar desculpas, e essas desculpas, elas acabavam me levando à terceira característica. E a terceira característica é a necessidade de se esforçar sempre mais. E essa necessidade de me esforçar cada vez mais veio através de acreditar nessa ilusão de que tudo aquilo que eu sabia ou viria a aprender nunca era suficiente. Mesmo aprendendo uma nova habilidade, por exemplo, eu fui lá e aprendi edição de vídeo. Ah, mas essa edição de vídeo minha não é boa o suficiente. Então, ou seja, tudo aquilo que eu já sabia, ouvia aprender, nunca era bom o suficiente. E eu acabei usando uma desculpa muito boa, e às vezes eu até vejo que algumas pessoas usam, é a desculpa do perfeccionismo. Ou seja, eu falava, mas é que não tá pronto ainda porque eu sou perfeccionista, porque eu tenho que ajustar os detalhes, porque eu tenho que aprender isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E essa desculpa do perfeccionista, ela é muito boa quando a gente quer esconder esse medo de dar o próximo passo. Por quê? Porque já é sabido que a gente não sabe tudo, a gente não é perfeito, entendeu? Às vezes a gente tem esse medo de dar o próximo passo esperando a oportunidade perfeita, e a oportunidade perfeita nunca vai existir. Então, se você quiser dar um próximo passo, abrir um canal ou fazer vídeos como eu tô fazendo, por exemplo, eu acredito que é pegar o celularzinho, filmar, editar do jeito que você pode fazer e postar. Então, eu percebi que essa desculpa do perfeccionismo era basicamente uma cortina para tampar todo o meu medo. E a quarta característica é uma característica muito perigosa. Por quê? Porque a quarta característica é a comparação com os outros. Quando eu comecei a pensar em fazer esse canal no YouTube e tudo mais, eu comecei a seguir alguns youtubers, dentre brasileiros e gringos, eu acabava me comparando muito a eles. Mas eu comecei a segui-los na intenção de me espelhar, me inspirar, de ver tipos de conteúdo que eu poderia estar fazendo, como eu poderia estar fazendo, e no final eu acabava me comparando a eles, como se a minha régua fosse a mesma que a deles, como se a minha experiência em fazer vídeos, que no caso é zero, ou hoje é 0,00001, eu me comparava a eles, mesmo eles já tendo, sei lá, anos e anos de experiência, eu acabava pegando essa minha experiência que não era nada e comparando a alguém que já era muito experiente com aquilo. E ao invés de eu me inspirar, eu acabava comparando toda a minha falta de experiência, ou seja, todos os meus pontos falhos com os pontos positivos de outra pessoa. Me diminuir cada vez mais, eu ia aumentando essa distância que eu tinha entre mim e outra pessoa, sendo que essa distância só eram horas e horas, muitas horas de prática a mais do que eu. Em relação a isso, tem uma frase do Roosevelt, que ele diz que a comparação é a ladra da alegria. E devido a todas essas características, surge a quinta. Ela só surge devido a todas essas quatro. E a sexta também vai ser devido a todas as cinco. Eu já vou explicar por quê. Porque a quinta característica é querer agradar todo mundo. Ou seja, devido a sempre achar que eu não era bom o suficiente, que eu não sabia o suficiente, me fazia querer agradar todo mundo. Por quê? Porque se eu agradasse todo mundo, essa crítica não viria. E devido a isso, eu acabava me colocando em segundo plano. Quando você se coloca em segundo plano e coloca os outros em primeiro e tenta agradar todo mundo antes de agradar você, eu acredito que essa é uma receita muito boa, se não a melhor, para a infelicidade, porque a única pessoa que você tem que agradar, primeiramente, é você. Eu acredito que quando você agrada você, primeiramente, você está agradando também os outros, porque você está permitindo você a ser você mesmo. Parece uma loucura, né? Ela vai entrando assim, aí você fala assim, caraca, mano, que viagem muito louca. E a sexta característica é a autossabotagem. Eu perdi horas e horas sofrendo, né? Imaginando possíveis críticas, possíveis fracassos, em vez de pegar e botar a mão na massa, não, eu só via no imaginário. E tem uma frase do Sêneca, que ela é muito boa, que ela diz o seguinte: sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade.
observando e compreendendo um pouco mais sobre mim, eu percebi que essa vozinha na minha cabeça era mais medo do que qualquer outra coisa. Eu acho que aquilo que não podemos deixar acontecer é que o medo guie nossas vidas e com isso acabe destruindo nossos sonhos, deixando os sonhos de lado. E no meu caso, eu acredito que eu acabei deixando um pouco esse medo da desaprovação ser a prioridade da minha vida, e o que não pode acontecer. E eu honestamente penso que eu nunca estarei pronto, e é por isso que eu gosto de pensar que eu sou a minha própria eterna obra inacabada, buscando sempre a sua melhoria, digamos assim. E parafraseando Marcelo D2, eu acho que eu sempre estarei aqui em busca da história e da edição perfeita. E a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: você vai deixar o seu medo e a opinião dos outros guiarem o rumo da sua vida, ou você mesmo vai decidir o rumo da sua vida? O vídeo de hoje foi um vídeo um pouco diferente, mas eu gosto de escrever, eu gosto de fazer eu tenho meio que uma espécie de diário que eu gosto de ficar escrevendo basicamente ali diariamente um pouquinho sobre temas que vem na minha cabeça, e muitos desses temas são temas de autoconhecimento. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você relacionou com o tema de hoje, se algumas características desse fenômeno do impostor aqui afeta, ou está te afetando, pra gente discutir um pouco mais sobre isso. E se tiver algum tema sobre autoconhecimento, algum tema relacionado a isso que você queira que eu faça um outro vídeo também, é só deixar aqui embaixo, posso vir a fazer. Ou também algum outro vídeo em relação a viagem, o que eu já vim fazendo antes, eu continuarei fazendo também muito sobre viagem, cultura e tudo mais. Deixa aqui embaixo no comentário também que eu vou vir a fazer. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho ali, fazer tudo, que eu nem sei como é que tá funcionando, tô aprendendo como é que se faz isso aqui, mas é isso aí, bora lá, valeu!